Olá, meninas, tudo bem? Como prometido, eu venho trazer aqui hoje para vocês um conteúdo sobre atendimento e retenção de clientes. Como que a gente pode melhorar essa parte que é crucial para a gente ter um relacionamento saudável com os nossos clientes, que a gente possa sim encantar os nossos clientes no dia a dia, que a gente possa agregar valor nos nossos serviços, nos nossos produtos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, lembrando que esse material vai estar disponível no nosso Drive, juntamente com essa gravação. Então, estou selecionando aqui a segunda tela, onde eu vou apresentar para vocês a nossa apresentação, o slide que eu trouxe para vocês, preparei, para que a gente possa conversar sobre dicas práticas de como melhorar esse atendimento e como que a gente pode sim. Trazer pontos específicos que às vezes no dia a dia, na correria, a gente possa deixar ali passar. Então vamos começar. Lembrando que a filosofia da comunidade também é sempre baseada no conhecimento, na habilidade e na atitude. Então, vamos pensar como que está sendo aí no dia a dia de vocês. Está faltando algum conhecimento, alguma habilidade, desenvolver algo que ainda vocês se sentem inseguras ou está faltando atitude? Tudo que a gente consome de conhecimento, a gente precisa aplicar. Por quê? Conhecimento parado não vai render fruto nenhum. Então, é importante que a gente possa observar que o resultado que você não esteja tendo talvez seja a falta de atitude, aquele conhecimento que está ali parado. Então, eu quero começar já com esse alerta de que essa aula não seja somente mais um conteúdo que vai ficar aí na prateleira, que você possa fazer anotações, que depois você possa ali, na próxima reunião, vou falar com vocês pessoalmente, né, que vai ser nosso encontro pessoal, presencial, e eu quero que vocês discutam comigo sobre o que vocês acharam desse conteúdo, se já tem coisas que vocês aplicam, se não tem. E sempre estarei disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? E também no particular. Bom, então vamos lá, gente. Retenção e atendimento de cliente. Bom, retenção, eu quero manter esse cliente o mais próximo e o por mais tempo possível ao meu lado. Então, a gente sabe que é muito caro, né? O CAC, que é a aquisição dos clientes, é muito alto. Então, quanto que a gente investe para conquistar um cliente? E depois que ele está na nossa base, a gente precisa continuar no investimento. Nós precisamos investir ali na parte, né, do relacionamento. Como qualquer relacionamento da vida, a gente precisa também investir na retenção dos nossos clientes. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para que a gente possa conversar sobre isso. Bom, o primeiro passo é a gente entender que os nossos clientes, aonde que está o gap de toda a relação? Quando a gente soluciona um problema ou a gente atende uma necessidade do nosso cliente. Talvez você esteja se perguntando: nossa, Yasmin, mas eu vendo produtos de beleza, eu vendo sapato. Qual é o problema que eu soluciono? Lembra que até na nossa última reunião, quem esteve presente sobre o método DISC, né? A Laisa falou sobre muito que a venda é emoção, é aquilo que você soluciona. Então, por mais que às vezes a gente tenha ali que vendemos produtos ou serviços que são básicos que as pessoas precisam, a gente tem que ter clareza de qual é a dor que nós vamos sanar ou qual é o desejo que nós atendemos. Então, sempre que a gente for falar de cliente, a gente tem que lembrar da nossa missão e qual é a dor ou qual é o desejo que nós solucionamos. Pensando nisso, quando eu já ouço, eu já vejo, né, defino ali, tenho clareza de qual é a necessidade do meu cliente, qual é o problema que ele tem, qual é a dor que ele tem, fica muito mais fácil eu poder solucionar. Então, quando eu tenho essa clareza, ok, então eu sei o que meu cliente precisa. Se ele tem uma dor
por exemplo, no meu caso, se ele detesta a burocracia, ele detesta fazer o pagamento da guia do MEI. Então, eu sei que aquele cliente precisa de uma organização financeira, ele precisa ter clareza, ele precisa também ter alguém ali lembrando ele da guia, para que ele não possa pagar em atraso, ele precisa que alguém envie essa guia antes do prazo de vencimento. Então, eu começo a formatar os meus serviços e também vender os meus produtos baseado nesse objetivo de sanar essa necessidade ou esse problema. Então, baseado nisso, a gente precisa lembrar das importâncias de conhecer o nosso produto. Ok, então meu cliente ele tem ali um problema ou uma necessidade, mas às vezes ele nem sabe que ele tem aquele problema. Ou às vezes também ele tem a necessidade, mas ele precisa saber quais são os benefícios, as características, quais são os dados que compõem, as informações que compõem o seu serviço, também o seu produto. Então, lembra-se dos benefícios. Isso precisa ser definido com antecedência. Então, precisa ter um script de quais são os benefícios que o seu produto ou o seu serviço oferece para o seu cliente. Então, aqui em cima nós vamos ter o problema, depois nós vamos ter aqui qual é o seu produto e embaixo dele quais são os benefícios para sanar aquele problema. Então, fica muito mais fácil a gente poder vender esse produto também. Lembrando que isso, além de facilitar o momento da aquisição, a gente também traz o impacto, né, na confiança do cliente, traz credibilidade. Quando ele sente que aquela pessoa ali que está atendendo ele, que está se relacionando com ele, é uma pessoa segura, isso também impacta na forma com que ele vai te encarar. Ele te vê como uma autoridade, um especialista do seu negócio. Então, tomem cuidado para ser uma comunicação sempre muito rasa. Então, saiba benefícios específicos do seu produto. Vou compartilhar algo com vocês. Por exemplo, eu adoro óleo essencial, né? Eu acho que muita gente já sabe disso, vocês já sabem. E recentemente eu conheci uma pessoa, eu tinha uma pessoa que vendia os olhinhos do doTERRA para mim, e aí depois eu não encontrei mais essa pessoa e passou, enfim. Aí eu encontrei outra moça que vende doTERRA. E aí a abordagem foi totalmente diferente, porque essa pessoa, primeiro, ela me perguntou: Ah, você já conhece o nosso produto? Você sabe quais benefícios ele oferece? Olha, eu vou te mandar um documento com todos os benefícios. Até tem esse material aqui que é bem legal, acredito eu, que o doTERRA até oferece para elas. Mas ali na conversa também ela já me explicou como usar, como a gente pode melhorar o uso, otimizar o uso, né, do doTERRA ali no dia a dia. Então, ó, até vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo que é um documento que tem quais são as características, quais são os benefícios. Então, independente de qual produto que você venda, você precisa ter clareza de quais benefícios você vai oferecer, tá? E isso vai te trazer mais autoridade para conversar com o seu cliente, ok? Muitas vezes a gente. Você já foi atendido por alguém? Vocês já foram atendidos? Que às vezes a pessoa quer vender, mas você vê que tem ali uma certa insegurança, isso te traz um afastamento de, às vezes, comprar, principalmente se for um produto de alto valor. Então, nós precisamos ter ali, estar preparadas para o atendimento. E quando a gente tem alguém também que atende os nossos clientes, esse preparo também precisa ser passado para a equipe. Porque nós precisamos sim treinar as pessoas que estão à nossa volta para que todos possam falar a mesma língua, para que o cliente possa saber, sentir que todo mundo está bem alinhado. Então, cuidado quando você tem alguém ali que presta serviço com você, ou que é sua atendente, ou que trabalha com você, o alinhamento precisa ser muito bem definido, ok, galera? Bom, depois dessa questão da gente poder
conhecer, nós precisamos desenvolver habilidades de comunicação. Bom, o primeiro passo é a gente ouvir o nosso cliente e fazer algumas perguntas. Por exemplo, às vezes a pessoa está falando, muitas vezes já deve ter acontecido, às vezes a pessoa está falando e ela fica paralisada, assim. Você não sabe se ela está viva, se ela está prestando atenção. A gente, depois que a pessoa terminar de falar, lógico, faça sinais, né? Balance a cabeça que você está ouvindo, ou faça um gesto, entendi. Não precisa interromper, mas demonstre que você está prestando atenção. Quando a gente fala de escuta ativa, isso não significa que apenas você esteja ali ouvindo, mas a pessoa precisa entender que você está com empatia, que você realmente se importa com o que ela fala. Principalmente se a gente for fazer atendimento telefônico. Quando você está falando no telefone, se você não sente, ok, entendi. Ah, sim, isso parece que você está sozinha na linha. Então, tome cuidado com essa questão quando a gente está ali na escuta ativa, depois que a pessoa terminar de falar, você tem que falar: olha, eu entendi, então você está com problema assim, assim, assim. A pessoa vai te falar: bacana, então eu tenho essa solução para você fazer isso, isso e isso. Então, é, confirme que realmente aquilo que ela falou foi o que você interpretou, tá? Quando a gente fala de comunicação, a gente tem que sempre lembrar. Sempre vai ter, né, um ponto de partida, né, e um receptor. Então, às vezes a gente está no receptor, mas como a gente vive nesse mundo louco, que passa muita coisa na nossa cabeça, às vezes a pessoa está lá falando, você está viajando na maionese. Então, viva no momento presente, esteja atento com o que a pessoa está falando. As pessoas somente se abrem de verdade se ela realmente achar que você está se importando com o que ela está falando. Então, tome cuidado, porque a escuta ativa é um ganho gigante no relacionamento. Isso para qualquer relacionamento, né? Mas para o cliente é fundamental que a gente possa ouvir de verdade, escutar realmente o que ele está falando e qual é a real necessidade daquele cliente, tá? Comunicação clara e objetiva. Cuidado em ficar rodeando muito, ou às vezes a gente vai falar dos benefícios, a gente cria uma lista gigante, fica maçante, fica algo que o cliente também às vezes está sem paciência. Então, escute mais e faça mais perguntas e também é, falas mais assertivas baseadas na necessidade do seu cliente. Lógico, baseado nos benefícios que o seu cliente, perdão, nos benefícios do seu produto, do seu serviço, quais são as características. Por isso que é fundamental que a gente tenha clareza e bem definido quais são esses benefícios, tá? Então, realmente. O primeiro passo é você listar os seus produtos ou serviços, quais são os benefícios de cada um, para que você possa, no momento ali da comunicação, também explicar e alinhar a expectativa com o seu cliente, ok? Bom, aqui já falei para vocês, né, da importância da empatia na voz e também nos gestos. Então, cuidado com as expressões faciais, onde eu sei que eu sou uma pessoa muito expressiva, então aparenta, assim, muitas coisas aparentam na minha cara, né? É difícil às vezes a gente é, esconder, né? Mas a gente precisa se policiar. Então, cuidado com os gestos, cuidado com os olhares e tenha a empatia na voz, né? Cuidado, porque às vezes, vocês já viram alguém que falou alguma coisa, mas com um tom de ironia? Aí depois você, né, que é uma comunicação mais passiva-agressiva. Então, às vezes a gente está muito nervosa, e quando a gente está nervosa, ou às vezes a gente está irritada, se afasta da questão, fala: olha, você me dá um minuto, né? Preciso ir no banheiro. Sai do espaço, respira. Você não precisa responder ninguém no momento exato. Ninguém precisa. Então, no momento que você sinta
que você vai dar uma mal resposta, que depois você vai se arrepender. Tenha o controle emocional de se retirar realmente. Olha, você me dá só um minuto, né? Porque às vezes a pessoa também está te confrontando. Respira fundo e tenta, às vezes, contornar essa situação com o controle emocional. Mas se for uma situação muito desagradável, se retira. Né? Não precisa ali ou se você não está no telefone ou no WhatsApp, não responda, fala, olha, eu vou te ligar daqui a uns minutos, você me dá 2 minutos, por gentileza, que a gente vai verificar, ou no WhatsApp, só um minuto que eu vou resolver para você, respira, oxigena a cabeça e depois você volta, mas cuidado com o tom de voz, porque isso também demonstra muito para a pessoa que você está sendo afetada de forma negativa. E a empatia, né? Da gente entender que às vezes aquela insatisfação da pessoa foi uma falta de alinhamento de expectativa, ou realmente aconteceu algo que você não prestou atenção no momento. Então, assim, lógico, o cliente não tem toda a razão todo momento, mas nós precisamos ficar atentos como uma questão de autoanálise, né, dos nossos negócios, dos nossos produtos, ok? Uso adequado das ferramentas, né? Por exemplo, o WhatsApp hoje é uma ferramenta que é utilizada muito, e a gente precisa ter cuidado no momento da comunicação, da digitação. Então, evite gírias, evite, às vezes, trabalhar ali com o caps lock ligado, né? Que aí as pessoas falam, ah, você tá gritando comigo, né? Então, evite, às vezes, muitos pontos de interrogação seguidos, ou o ponto de exclamação, que é aquele, né? Que é o risquinho e o pontinho. Então, às vezes, a gente ou quer expressar algo muito exorbitante e aquilo pode parecer meio agressivo. Então, cuidado com a linguagem que a gente vai utilizar ali no WhatsApp. Lembrando, é uma ferramenta para comunicação rápida, né? Então, evite textões muito grandes, onde a pessoa vai se perder, às vezes ela não vai ver. Então, cuidado com a comunicação e analise o comportamento dos clientes. Tem algumas mensagens já pré-preenchidas. Então, lá na sua parte de conversa com você mesma, crie lá, por exemplo, atendimento, algumas mensagens onde você já formate perguntas, né, respostas que o seu cliente já faz. Então, já formate ali qual é o seu atendimento, como é o seu atendimento, os horários, forma de pagamento, a chave de Pix. Quando o cliente for pagar, olha, me manda teu Pix. Então, manda uma mensagenzinha, né? Olha, muito obrigado, foi um prazer te atender. Essa é a nossa chave de Pix. Coloca o Pix ali de uma forma fácil, onde a pessoa também consiga copiar para mandar para o aplicativo do banco. Então, pense em formatos de respostas onde você já deixa ele preparado para otimizar o seu dia a dia, mas também que seja funcional, ok? E cuidado com esses pequenos detalhes, porque isso também pode atrapalhar no momento onde você estiver se comunicando com o seu cliente, ok? Bom, depois compartilha aí comigo quais são as maiores dificuldades em comunicação, porque logo mais também nós vamos ter um material exclusivo só para comunicação e oratória, ok? Bom, então vamos para o próximo ponto, que é as soluções de problemas e gestões de reclamação. Identificação rápida e eficiente dos problemas. Identificou o problema, não deixa passar muito tempo para resolver. Então, eu sei que é desafiador, né? É algo que às vezes vai incomodar muito, porque ninguém gosta de errar e de falhar, mas identificou o problema, já tenta buscar a solução, o que originou aquele problema, né? Então, as perguntas a gente ouvir, olha, quando que você notou que isso aconteceu? Você poderia me dar mais informações? Eu sinto muito que isso tenha ocorrido, para que a gente possa contornar e manter esse cliente na nossa retenção, né? Na nossa base de clientes. Eu quero falar algo aqui para vocês, porque eu não prego perfeição, vocês sabem disso. Sempre falo para vocês que é, não existe empresa perfeita, existe assim empresas que estão buscando melhorar cada vez mais.
Mas essa semana, por exemplo, a gente teve um problema aqui no escritório, que foi um equívoco, né? Nós tivemos uma troca de colaborador na função, e nessa troca um ponto ficou solto. E um cliente também ficou sem receber algumas informações por 2 meses. E quando a gente encontrou já esse problema, nós rapidamente já solucionamos, né? Pegamos ali as informações, mandamos para o cliente e ligamos para a proprietária da empresa, pedindo perdão, né? Porque a gente realmente reconheceu que foi uma falha e que a gente sentia muito por aquilo e que foi né, por exemplo, foi folhas de ponto que a gente, por mais que a gente feche a folha, né? Mas é algo que a cliente paga à parte, então a gente pediu perdão, né? E vai bonificar ela por 2 meses desse serviço extra que a gente faz. Então, é a gente realmente demonstrar para o cliente que a gente se importa com ele. Que não realmente, desculpa. Não é assim que a gente funciona. Então, pensa, você não cumpriu com a sua parte. E às vezes vai acontecer sim, a gente vai falhar. E aí é o momento da gente reconhecer o erro, consertar e realmente ver como a gente pode recompensar o nosso cliente. E isso demonstra para o nosso cliente que nós somos verdadeiros. Quando a gente busca realmente melhorar e realmente tirar essa insatisfação. Porque muitas vezes a insatisfação, quando ela explode, isso ao longo da jornada aí trabalhando, que eu vejo que às vezes aquele cliente ele explode. Ai, tô insatisfeito. Mas aí quando você vai conversar e você vai buscar a raiz do problema, aí ele começa a soltar. Dia tal aconteceu isso, no outro dia aconteceu isso, no outro dia aconteceu isso. Então foram pequenas coisas que foram acumulando e quando acontece algo, ele explode. Então, assim, a maioria das vezes nós precisamos, por isso que é tão importante a gente pedir feedback para os nossos clientes, a gente realmente questionar se está tudo bem. Não é um fato, não, eu sei que está sendo entregue, eu já fiz a unha dela, eu sei que, ok, ela saiu daqui com a unha feita, já recebi, ela não falou nada, então tá tudo ok. Eu já entreguei o produto dela, ela não respondeu mais nada, então tá tudo bem. A gente precisa realmente ouvir feedbacks dos nossos clientes. Então, a gente realmente saber, olha. Você gostou da embalagem? Foi tudo certinho aí para você? A pessoa que ganhou o presente gostou? Você realmente. Como que ficou tua unha na outra semana? Você tá hidratando a cutícula? Tá tudo certo? Aquele sapato que você adquiriu, o esposo gostou? Enfim, a gente buscar feedbacks dos nossos clientes, porque às vezes, lógico, às vezes com a demanda gigante a gente não vai conseguir fazer isso diariamente, mas de forma pontual nós precisamos sim criar ali um momento, ou uma pesquisa de satisfação, ou realmente selecionar alguns clientes ali para entrar em contato. Para investigar se aquilo está funcionando, porque às vezes tem muita gente insatisfeita mas porque fato de gostar de você, ou às vezes gostar do seu produto vai te levando, mas quando tiver uma oportunidade, ela vai mudar de fornecedor. Então, a gente ter esse alerta de que nós precisamos ter ali estratégias, né, para transformar as reclamações em oportunidades. Então, muitas vezes a reclamação, por exemplo, eu gosto muito de falar do exemplo da Juliana Mazin, que faz minha unha, que, por exemplo, ela faz a unha e ela fornece o hidratante de cutícula, porque ela sabe que aquela cutícula ali bem hidratada vai melhorar a qualidade da unha, né, a durabilidade, e ela vende a canetinha ali para hidratar. Então, no momento ali de às vezes uma dificuldade, gerou uma oportunidade. Então, a gente realmente ter esse olhar de que nós precisamos solucionar problemas o mais rápido possível. Se houver reclamações, a gente resolver com seriedade e com muita empatia, com muita importância e também
ter essa consciência de que às vezes ali está nascendo uma oportunidade para você também poder, às vezes, até melhorar o teu faturamento, tá? Bom, gente, estamos caminhando aqui para a parte de personalização do atendimento, tá? Hoje muito se fala sobre criar uma experiência única para cada cliente. Eu quero compartilhar aqui com vocês alguns dias atrás, eu compartilhei lá no meu Stories essa cabine, né, que tem ali na Inova, que é a academia onde eu faço academia, né, onde eu treino. E eles têm uma cabine para que as mães possam deixar ali as crianças com uma monitora. Eu nunca tinha visto isso em outras academias, tá? E eu achei não, acredito eu que foi uma jogada fantástica da academia para oferecer uma experiência para as mães poderem treinar, para os pais poderem treinar de uma forma tranquila, né? Sabendo, às vezes, muitos pais e mães gostariam de treinar, mas não tem rede de apoio, ou não quer deixar o filho sozinho. Então, quando a gente traz uma solução que agrega valor, e esse espaço não é cobrado para o cliente, então não é um produto, realmente foi algo para melhorar a experiência da aluna que vai na academia. Então, eu quero que você aí, num exercício rapidinho de 1 minuto, você pare e pense agora. O que você poderia agregar no seu serviço ou no seu produto que poderia criar ali uma experiência melhorada para o seu cliente, onde ele possa sentir, nossa, que carinho, quanta atenção eu recebi dessa pessoa. E você pode ter certeza de que isso vai tocar de uma forma tão positiva para esse cliente que às vezes para você vai ser uma coisinha desse tamanhozinho que ele vai te indicar. Ele realmente vai gostar, vai agregar mais personalização ali no atendimento. Então, às vezes pode ser coisa simples. Às vezes as pessoas só querem ouvir, né, o nome delas. Às vezes numa mensagem, né, escrito certinho o nome, ou ela quer realmente chegar ali e ter um cafezinho para ela tomar, uma água geladinha, uma bala, ou às vezes algo mais personalizado. Então, pense como que você possa gerar uma experiência que realmente impacte e possa gerar valor, no seu negócio e que o seu cliente realmente fique encantado. Lembrando que os detalhes hoje, né? Os detalhes mínimos fazem muita diferença. Lembrando que a gente vive aí num mundo tão. Isso realmente, eu acho que eu já mencionei para vocês do livro, agora me foge o título, mas que fala, se referencia, né, do mar azul e vermelho, que o vermelho é a competição de preço e o azul são as empresas que realmente trabalham com experiência, com encantamento. E o cliente, isso não existe concorrência para ela. Porque o cliente está tão impactado que para ele tanto faz se tem empresa que faz mais barato, porque ele quer pertencer àquela empresa, ele quer pertencer àquele grupo de pessoas. Então, analise o que você poderia, de uma forma assim, que não te traga muito custo, nem muito trabalho, mas que você possa agregar no seu serviço ou no seu produto, que possa criar esse pertencimento, essa questão de realmente, nossa, eu compro de fulana ou eu faço tal coisa com ciclana porque ela é uma profissional fantástica. Ela faz isso aqui que me encanta. Eu tenho certeza que tem coisas aí na rotina de vocês que podem ser adaptadas e pode transformar a experiência do cliente de vocês. Bom, falando nisso, então, eu quero deixar aí 3 dicas, né, de livros para que vocês também, caso vocês queiram aí uma leitura para estudar mais esses pontos. Então, aqui do Dale Carnegie, escute, né, como se comunicar de forma eficaz. Aqui nesse livro ele fala sobre a escuta ativa, a importância da gente ouvir de forma estratégica aos nossos clientes. Então, aqui ele fala que o melhor presente que você pode dar a outra pessoa é se tornar uma pessoa melhor de si mesmo. E o primeiro passo é aprender a escutar.
Então, quando a gente escuta, a gente consegue se desenvolver e também consegue atender muito melhor as outras pessoas. Também aqui do Bezos, né, da Amazon, então, a obsessão pelo cliente. Esse livro aqui, ele fala, né, como que a Amazon é, tem ali alguns segredos sobre encantamento e como que ela virou essa potência pensando no cliente. Então, ela tinha ali um cliente-alvo, né, um público-alvo, e eles estudaram e eles realmente foram atrás para encantar esse cliente e virou uma potência gigante, né, que é a Amazon. Então, é algo que é um livro bacana que eu indico para vocês. E também o jeito Disney, né, de encantar. Esse livro ficou muito famoso também por causa da cultura da Disney, né? Que envolve essa questão do encantamento, da gente poder realmente trazer a experiência para o cliente, que a gente possa transformar pequenas coisas em grandes experiências. Então, lá na Disney, o momento que você passa, né, pela cancela, antes de você chegar na cancela, na verdade, desde sempre é tudo pensado para que você possa viver uma experiência diferenciada. Então, esse livro, para quem quer trabalhar o encantamento do cliente, trabalhar essa cultura organizacional de realmente trazer uma experiência fora do normal para o cliente, esse livro é um dos mais famosos. Mas eu trouxe aí as três indicações, porque eu acredito que são livros hum, preciosos para todo empreendedor que queira aí ter um atendimento ou uma retenção melhorada do cliente, tá? Bom, gente, eu tentei ser mais prática e objetiva para vocês. Porque nós vamos trabalhar também o ponto de oratória e comunicação, mas eu também quero ouvir vocês. Então, eu vou pedir para que vocês façam anotações, tá, sobre esse material, que vocês possam compartilhar na próxima reunião, coisas que vocês já aplicam no dia a dia de vocês. O que que funciona, o que não funciona. Se teve pontos aqui, essa questão, né, da experiência, o que que vocês já conseguiram aplicar, o que vocês não conseguiram aplicar, para que a gente possa compartilhar em grupo também, crescer em grupo. E eu quero muito o feedback de vocês, se esse material ajudou, agregou também para vocês, ou se não, tá bom? Eu quero realmente que vocês possam compartilhar comigo, receber esse feedback desse material e se vocês gostaram desse formato gravado também, tá? Lembrando então essa frase que eu amo, a sua única limitação é aquela que você impõe na sua própria mente. Essa frase de Napoleão Hill. E eu finalizo essa aula falando que você consegue fazer tudo o que você deseja, desde que a sua mente esteja direcionada para aquilo. Então, gente, foi um prazer. Eu espero realmente que esse material possa colaborar para o crescimento do negócio de vocês.